Veja no ICL Notícias, segunda edição. Batalha eleitoral na CPMI do INSS. Oposição quer quebra de sigilo de Lulinha e governistas pedem investigação contra Flávio Bolsonaro. Sem respeito e sem postura. No pedido sobre perda de patente, Ministério Público Militar aponta que Bolsonaro agiu com descaso em relação às Forças Armadas. Polêmica no Carnaval. Após memes contra Bolsonaro em ensaio, oposição aciona a justiça contra a homenagem a Lula na Sapucaí. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais. Nesta quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, vocês já viram, o ICL Urgente deu um spoiler, que a nossa mesa redonda hoje está assim... primeiríssima qualidade, Chico Sá. Nossa, festa total. Que bom, que bom recebê-los. Manuela Borges, boa tarde, meus amigos. Ótima tarde, que honra estar aqui nessa mesa, participando ao vivo e a cores, pela primeira vez, conhecendo aqui. Moral, viu? Tá do lado de vocês. Não tô no mesmo nível de elegância aqui. O meu querido Chico, sempre maravilhoso. Gabi, querido. Manu, lindas, e eu aqui destoando um pouquinho, mas vamos nessa, falar sobre as notícias. Você é galã, né? Olha, você não erra. Realmente hoje está em peso. Vocês viram que fez aquele final ali do ICL Urgente, né? Que a loja chamou todo mundo para a câmera. Foi aquela bagunça boa. Aí a gente fica mal acostumado. Porque a gente vai querer ao vivo, todo dia, presencial, todos os dias, gente. Mas muito bom ter vocês aqui na nossa formação, nessa tarde de quarta, para tratar dos nossos assuntos da política. Manu e Guga, diretamente de Brasília, para trazer trazendo o cheirinho do Cerrado aqui. Como tá chovendo lá, é um bom cheiro no momento, né? Que bom. Mas às vezes lá também, principalmente no Congresso Nacional, fede um pouquinho. Eu sei. Tá fedendo. O pessoal lá tá querendo aumentar aí salário. Esse é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui no N2, gente. Já a gente vai trazer esse assunto também. Eu queria começar por uma outra, vamos dizer assim, uma queda de braço, uma batalha que está rolando entre oposição e base governista também, nessa reta final da CPMI do INSS. Esse é nosso primeiro assunto aqui no N2. Os aliados do presidente Lula de um lado e do outro tem os aliados do senador pré-candidato também à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, até antecipando já as eleições diariamente. Na verdade, tem disputa nesse campo eleitoral e esse é um deles também nessa CPMI. A oposição, o que acontece, gente? E aí eu tenho que dar uma pausa aqui, um respiro para contextualizar essa história. A oposição quer aprovar a quebra de sigilo do filho do presidente Lula, o Lulinha, enquanto os governistas defendem uma investigação nas contas do Flávio Bolsonaro. E por quê? O argumento dos dois lados, nesse caso, é de que existe uma possível ligação com o careca do INSS. O careca do INSS é o empresário Antônio Carlos Antunes. Para você que quiser também dar uma pesquisada depois, a gente vai explicar direitinho aqui. No início de dezembro, Chico, Manu e Guga, os governistas conseguiram derrubar um requerimento de convocação do Lulinha na CPMI, que tinha o objetivo de esclarecer uma viagem dele na companhia desse personagem, o careca do INSS, para o exterior. E agora eles vão insistir na quebra de sigilo. O alvo, no caso do Flávio Bolsonaro agora, é a Letícia Caetano dos Santos, sócia administradora de um escritório de advocacia que funciona, gente, no mesmo endereço da mansão que foi comprada pelo Flávio lá em Brasília. E ela é irmã também de um dos sócios do careca do INSS, segundo informou a coluna do Lauro Jardim no jornal O Globo. Então, uma história que precisava, assim, um pouco de uma digressão para a gente tentar entender ali quais são
vamos dizer, as versões e o que eles estão querendo puxar, né, para os dois lados. Estão querendo empurrar essa história em torno desse personagem que é o careca do INSS. Vamos começar por você, Manu? Depois a gente vai transitando aqui na nossa mesa, que hoje a gente está com bastante gente, então vamos nessa. É uma guerra declarada, né? Vão usar o palanque da CPMI para desgastar tanto o governo como a oposição. Tem um certo equilíbrio de forças dentro dessa CPMI, são 16 deputados, 16 senadores. A oposição meio que conseguiu a presidência, que é o senador Carlos Viana. Ele é dito independente, mas a gente sabe que ele faz sim uma oposição ao governo Lula, várias críticas. E também a relatoria, o Alfredo Gaspar. Então, isso já dá uma força grande para a oposição. A gente sabe que quem tem a presidência, a relatoria, meio que comanda os trabalhos. Só que, em números, a posição, a base governista, quando bem articulada, ela consegue impedir que avancem, por exemplo, os requerimentos como o do próprio Lulinha, o filho do presidente Lula. Agora, eles vão tentar, de toda forma, tanto quebrar o sigilo fiscal do filho do Bolsonaro, o senador Flávio, como também colocar ele como depoente nessa CPMI. Então, o que a gente pode esperar nos próximos dias? Esse palanque, os parlamentares fazendo muito mise-en-scène, cortes para divulgar nas suas redes sociais, para fazer aqueles vídeos virais para as suas bolhas. E também a gente sente que tem um acordão lá, né, Guga? Vamos fazer o seguinte, ao invés de prorrogar a CPMI, que poderia prorrogar por mais 60 dias, hoje mesmo o presidente da CPMI, o Carlos Viana, disse que precisa conversar com o presidente da casa, Davi Alcolumbre, para saber se realmente amplia esse prazo ou se ela vai findar agora em março. Então, existe esse acordão para falar, não, vamos acabar com esse papo, vamos acabar com essa guerra declarada, deixa quieto e também vamos impedir que avance a CPI ou CPMI do Banco Master. Pois é, inclusive o PT está ameaçando votar em massa pela CPI do Banco Master já nessa intenção de fazer esse jogo aí. A gente para aqui, você para ali e ninguém avança nas investigações. Como você disse há pouco, depende de uma conversa com o Alcolumbre, ver se prorroga ou não a CPMI por 60 ou até mais 120 dias. É possível prorrogar também se você conseguir a assinatura de 170 deputados ou 171 deputados e 22 ou 23 senadores. Você conseguiria prorrogar de maneira automática sem precisar do aval do Alcolumbre, mas nem isso eles estão indo atrás, né, das assinaturas. E o Alcolumbre, por enquanto, não tem feito nenhuma força para que se prorrogue a CPMI. Então a posição do Alcolumbre, pelo jeito, é de deixar esfriar. O Carlos Viana, como você falou, ele faz oposição ao governo Lula e cabe a ele colocar ou não os requerimentos em votação. O requerimento que ele pensa em colocar em votação por hora é apenas o que pede para se investigar o Fábio Luiz, o Lulinha, para quebrar os sigilos do Lulinha. Ele, por enquanto, tem passado um pano aí para o Flávio Bolsonaro, tem dito que precisa se investigar para ver se, na questão do Flávio, é só uma posição política ou se, de fato, o Flávio está metido nessa história por meio dessa Letícia Caetano, que seria, portanto, a irmã de um dos sócios do careca do INSS e que tem o escritório de advocacia na mansão comprada por ele por 6 milhões de reais e todo mundo em Brasília sabe que vale muito mais do que isso. Mas por enquanto o que parece é que eles vão para cima realmente do Fábio Luiz, do Lulinha. Pode ser que esse requerimento seja votado, mas como explicou a Manu, se o governo se organizar, pode derrubar esse requerimento. E parece maioria que eles vão deixar isso. Maioria simples. Para conseguir a aprovação dos requerimentos. Sim, claro. É isso. Dentro da CPMI. Olha, acho que é melhor abre de todo mundo logo, né? Vamos pro jogo. Quem dever, paga. Claro. Vamos abrir de todo mundo. O Flávio, a gente sabe que tem um histórico financeiro que é muito complicado, né? Você pega ali, desde a loja de chocolate até agora, até a compra da mansão, financiada pelo BRB, numa operação que se mostrava que ele não teria condições de pagar aquela mansão conforme planejado. Então, não é grande negócio também para a turma do Flávio Bolsonaro. Não. Só na loja de chocolate, a lavagem de dinheiro apontada
pela polícia e pelo Ministério Público do Rio, só ali foram 2,4 milhões de lavagem de dinheiro com o chocolate. Era o chocolate lavando os imóveis, lavando Dinheiro apartamento vivo, em Copacabana, Ipanema e etc., e no centro do Rio. Então, abre de todo mundo e vamos ver quem segura, quem é bom. Esse ponto que o Chico falou é muito importante, inclusive é a posição do Lula. Quando começou a estourar essa história e do Fábio Luiz, né, do Lulinha, estar sendo um dos acusados de se meter com o careca do INSS, de ter viajado com ele, de receber até dinheiro dele. Quando começou a surgir esses rumores, qual que foi a posição do Lula? Ele falou, sim, investiguem quem tiver que investigar. Ele fez realmente um discurso favorável a ir para cima de todo mundo, se tiver que ir para cima do Lulinha, que vá. E ao contrário do Bolsonaro, é bom lembrar, ele não está fazendo nenhum movimento para aparelhar a justiça, ele não foi para cima de Ministério Público, ele não foi para cima de Polícia Federal, ele não trocou diretor de polícia, ele não foi para cima da Receita Federal. Então, se a gente analisar a conduta, e é isso que tem que ser analisado, o Lula não está passando pano para ninguém, nem para o filho dele, muito pelo contrário. Vocês podem buscar o discurso do Lula completamente a favor das investigações, mas mais importante é a conduta. Ao contrário do Bolsonaro, não está aparelhando a justiça e nenhuma instituição. Muito bem lembrado, Guga. Não, e agora entra nesse bolo todo o Banco Master, né, que também começa a ser investigado dentro da CPMI do INSS, porque foram mais de 250 mil créditos consignados pelo Banco Master a aposentados, pensionistas, e sem autorização deles. Então, o depoimento do Vorcaro, que seria nessa quinta-feira, ficou para o dia 26 de fevereiro. A defesa alegou que eles teriam problemas de saúde e teve um acordo aí de que, olha, ele não vai apresentar nenhum habeas corpus para ficar em silêncio, ele vai presencialmente à CPMI, então vamos deixar para depois do Carnaval. Então tem muita coisa ainda a ser investigada, eu acho que até março não dá para concluir os trabalhos, né? E tem que lembrar que abril sai as candidatas oficiais ali, quem vai para o jogo, quem não vai, e começa a ficar apertado para fazer qualquer CPI com eleição no meio, né? Claro, e como disse a Manu, termina em março o prazo para se investigar essa CPMI e não tem nenhum movimento para que se prorrogue esse prazo. Então, pelo jeito, vai acabar em pizza, né? Como a gente gostava de falar antigamente, vai acabar em pizza. Isso. Foi importante você trazer, vocês, na verdade, né, apontaram esses dois potenciais que as CPIs ou CPMIs têm para trazer o embate político também. Viram um campo de disputa, lógico que a oposição sempre usa esses espaços, né, para fazer recortes para as redes sociais, a gente sabe como é que funciona, e tudo agora, a partir desse começo de ano legislativo, vai ser usado e pode ser enxergado como potencial para as eleições também. Daqui a pouco a gente entra na questão dos supersalários, pode ser vetado, isso entra como mais um componente de embate. Manu, Guga e Chico. Mas antes de entrar na história dos supersalários, tem um documento que eu quero pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela, para a gente mudar de assunto, que a gente vem discutindo desde ontem sobre o pedido de expulsão do Jair Bolsonaro do Exército. O Ministério Público Militar apontou que o capitão e ex-presidente demonstrou descaso, isso é o que está dito no documento que está aí na sua tela, pelos preceitos éticos mais básicos das Forças Armadas, entre eles o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, é isso que está sendo apontado nesse item B que está colocado. E o documento também pede que o Bolsonaro perca a patente e diz que o ex-presidente constituiu e chefiou uma organização que se valeu de uma estrutura pública para alcançar objetivos inconstitucionais, comprometendo de forma grave a ética militar e a lealdade institucional exigida de oficiais. Quer dizer, você, nesse posto, né, tendo o posto e a patente, você precisa ter determinado comportamento, por exemplo, atentar contra a democracia, e a Constituição não está entre as funções, né, que o Bolsonaro deveria ter estando nessa função. É mais ou menos por aí, né? Certamente, né? Não tem nada que seja mais indigno do que você atentar contra a democracia. Ainda mais tendo uma posição
de força, né, de comando de forças, fazendo parte do Exército, sendo um general, sendo um capitão, presidente da República. Essa turma, claro, não é digna de manter a patente. Se eles não cassarem a patente desses generais e do Jair Bolsonaro, é melhor fechar esse tribunal. Sim. Fecha o tribunal, vai mostrar que ou é inútil ou pior que inútil, né? Serve, na verdade, para blindar essa gente da justiça. Inclusive, nem deveria passar pelo tribunal militar essa história, porque o STF mandou cassar as patentes. Foi uma decisão já do STF. Isso. Portanto, para que, né, o STM, o Superior Tribunal Militar, ter que também avalizar essa decisão? Porém, vamos aguardar, vamos ser um pouquinho otimistas. A gente tem na presidência do STM uma pessoa muito séria, né, a Maria Elizabeth, que não é militar, né? São 10 militares, 5 civis, 6 indicados pelo Exército, 4, desculpa, pelo Exército, 3 pela Marinha, 3 pela Aeronáutica, e os outros 5 são civis. Ela é civil, tá já desde 2007 no tribunal, tem ali um peso grande, já é uma pessoa que já teve também, por um período, a presidência do STM no comando dela, um mandato tampão, mas, enfim, vamos ver como é que vai ser esse julgamento, se eles farão o que toda a sociedade aguarda. Aliás, o relator é o Carlos Vuic de Aquino, sobre esse processo de perda da patente, que foi um ministro indicado pelo Michel Temer lá em 2018, que é uma escolha que acontece por sorteio, mas, Chico, se a gente olhar para o histórico, né, para o antecedente, ele majoritariamente foi favorável à aplicação da sanção máxima, então votou pela perda de patente em 5 dos 6 casos que ele já relatou. Dá um termômetro, por né? esse repertório, adeus, né? E a gente tem que lembrar que o Bolsonaro era para ter perdido farda e patente há 40 anos atrás, quase 40 anos atrás. 1986. Boa. 88. 88, ele foi preso, e aí 88 terminou o julgamento. Ele pega aquelas punições internas, vai para um chilindró ali, ali num lugar militar, num quartel qualquer, e ele é julgado. Uhum. Ele é julgado e ele vence ali por apertado, acho que 6-4, uma coisa desse tipo, e se livra de perder a patente já há 40 anos atrás. Por quê? Porque ele tinha feito um plano, ele era metido a sindicalista dos militares, numa campanha por melhores soldos lá dos milicos, ele bola um plano, a revista Veja pegou até o croquis do plano, o desenho. Ele é o tipo, já é burro desde esse tempo, né? Ele faz um plano terrorista e desenha tipo o plano. Um papel de pão, né? Que você faz aquela na grande mídia, né? E divulga, praticamente. Ele queria estourar o sistema de abastecimento d'água do Rio de Janeiro. Só isso. É uma adutora, né? Bomba nas adutoras. Só isso. Apenas. Então, nessa época, o general Geisel, o ditador, diz que ele é um mau militar. Então, olha o histórico do homem. É verdade. Primeiro ele foi condenado pelo Conselho de Justificação. Isso. E aí ele recorreu ao Superior Tribunal Militar, que reviu... 9-4 a decisão, lembra? 9-4? Ele ganha. Ele pediu essa perícia justamente desse croquis que ele desenhou e escreveu, e aí teve a perícia da Polícia Federal dizendo que sim, era a letra dele, só que os militares entenderam em dúbio pro réu, porque tinha outra perícia que dizia que não, então ele conseguiu se safar com esse argumento. E o interessante é que o Ministério Público Militar coloca isso, né, nessa representação de 19 páginas, dizendo que ele tem esse histórico de tramar contra as Forças Armadas. Então, achei muito interessante para os bolsonaristas, eu fico até me questionando. Os bolsonaristas, eles acham que o Ministério Público Militar é comunista, né? Porque essa peça apresentada diz muito, né, sobre as Forças Armadas e até ali a linha que deve ser seguida pelo tribunal. E ele não perdeu a patente, mas foi aposentado, né, de maneira compulsória como capitão. Ele nem era capitão, e aí conseguiu até uma aposentadoria um pouquinho melhor, né? Mas, enfim, foi um acordão. E tinha um ministro na época
que o Jarbas Passarinho, que também era militar e foi inclusive ministro da Educação na época da ditadura, ele dizia que era por conta da atuação de um ministro em especial que teria muita ligação com o Bolsonaro e que conseguiu amenizar, aliviar ali, porque a princípio parecia que de fato ele seria cassado, mas os filhos dele não puderam estudar em escola militar. Ele tem ali uma rusga com o Exército e com os militares desde este evento. Esse evento que foi muito bem lembrado para vocês, gente, só reforçando aqui que a perícia que constatou que era dele era da Polícia Federal. Sim. Então, assim, no fim das contas... O desenho, né? O desenho. Que parece um pouco uma minuta. Ele sai deixando papéis no meio do caminho, né? Sempre deixa prova contra ele mesmo. É isso, deixa um plano que foi exposto, no fim das contas, pela revista Veja naquela época. E a repórter, a jornalista que foi criminalizada, né? Isso. Que foi ali exposta, criticaram, verdade, ou bem seja... lembrado. Sempre sobra, né, Manu? E por coincidência também era uma repórter que era uma mulher, né? O Bolsonaro já não é muito afeito realmente a ser questionado, né, por repórteres mulheres, você sabe muito bem disso. Não conhece. Mas vamos trazer também a história do super salário, gente. Ainda é um assunto importante por aqui, que está quentíssimo lá em Brasília, porque o governo disse que não sabia que o Congresso aprovaria um aumento para os servidores públicos. A medida aprovada ontem abre uma brecha para que a remuneração ultrapasse o teto constitucional, atualmente é de pouco mais de R$46 mil por mês, e em alguns casos os salários podem chegar a R$77 mil por mês. E na prática essa gratificação, que foi votada rapidamente também, de forma simbólica, cria um mês de 40 dias de trabalho para os servidores que já ocupam funções comissionadas nas duas casas. Tem uma outra medida que eu vou até citar, gente, que ela estabelece uma licença compensatória. O que seria isso, né? É uma possibilidade de folga a cada 3 dias trabalhados. E isso pode ser convertido em pagamento em dinheiro. Então você pode chegar realmente a esse teto, a esse valor aí que chama muita atenção. O impacto no orçamento, só para grifar também, estimado em R$800 milhões por ano. Aliás, Manu Borges entrevistou o deputado Chico Alencar, do PSOL, a respeito desse assunto. Ele disse que deve vetar a medida. Então, a gente vai assistir esse trecho e volta a conversar aqui, Manu. Vamos lá, pessoal. Nós apresentamos destaques para suprimir isso, a possibilidade de se furar o teto, porque se estabelece isso mesmo. Essa remuneração adicional não está sujeita à limitação constitucional do teto do funcionalismo. Perdemos o destaque, a maioria dos partidos votou contra ou se manifestou contra, mas a gente espera agora que o presidente Lula vete. Manu. O governo nega que tenha feito esse acordão, mas o fato é que lá na Câmara dos Deputados e no Senado ninguém orientou contra, ninguém da base governista, apenas o PSOL e o Novo. Eles não foram contra o texto na sua totalidade, mas a essa questão compensatória de trabalhar 3 dias e folgar 1. Nesse momento em que se discute o fim da escala 6x1, a gente viu a dificuldade de tramitar, tanto que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele sentou em cima, ele não pautou esse projeto apresentado pela deputada Érica Hilton. A estratégia que eles encontraram foi dar início lá no Senado, resgatar um texto do senador Paulo Paim, foi apresentado na CCJ. E agora, depois que o Mota voltou de férias, retornou lá para sua base eleitoral, ele já disse que está simpático ao assunto para a gente ver a pressão ali do eleitorado. Mas o fato é esse, enquanto uns brigam para ter 2 dias de folga remunerada, a gente vê o nosso parlamento aprovando aí, a toque de caixa, em menos de 3 horas, eles aprovaram na Câmara e no Senado esse aumento, que também com os penduricalhos pode dobrar o salário de consultor jurídico, por exemplo, consultor legislativo, que hoje ganha em torno aí de 12, 13 mil reais, em 3 anos vai ganhar 24 mil reais. E o interessante é que o orçamento aprovado no fim do ano passado não previa esse reajuste. E logo no segundo dia de trabalho, eles aprovam ali de supetão esse aumento, gira em torno de 9%, mais 100%, pode chegar até 100% essas gratificações, né?
Então, a gente aí sofre esses 9%, aí é o dobro da inflação registrada, né? E o povão não consegue. Aliás, muitos deputados votaram contra a medida que prevê a gratuidade do botijão de gás, né? E aí, no dia seguinte, eles vêm com essa medida para aprovar. Agora, o presidente Lula vai ser cobrado, se ele vai vetar pelo menos essa parte aí do 3-1, que, né, é inaceitável justamente porque a gente sabe que lá dentro do Congresso o pessoal trabalha mesmo terça, quarta e quinta. Segunda e sexta. Olha lá, né? Mais ou menos. Depende. Né? Mas. E é isso. E esse ano, né, gente, ainda vem Copa do Mundo, São João. Eleição, recesso que ninguém branco. vai ficar lá, né? E agora há pouco a gente falou de um reajuste para os professores, né? Ontem mesmo a gente falava sobre essa questão da educação, né, Chico, que precisava de uma valorização maior. Aí o que a gente vê são manchetes aumentando o salário de quem já ganha. Na contramão total, né? Agora, o governo, né, tem uma... É muito fácil, não precisa nem um grande advogado, parecer de ninguém, não pode passar do teto da Constituição. Então, assim, o Lula tem uma desculpa tão fácil de resolver isso, né? Pois é, tão simples, né, Chico? Porque a gente tem hoje uma situação que há 53 mil servidores públicos, a maioria no judiciário, recebendo acima do teto. O teto é R$ 46.366 reais, mas a gente está gastando, o Brasil gasta hoje, não só o governo federal, somando também com o governo estadual, 20 bilhões de reais por conta desses salários que extrapolam o teto. A gente está gastando, está escorrendo aí 20 bilhões, tanto do orçamento federal quanto de alguns orçamentos estaduais. Boa parte, como eu disse, indo para servidores do judiciário, mas tem, obviamente, também do legislativo e do executivo. Então, é muita grana que a gente está perdendo por não cumprir uma regra que está aí já há anos e que o tempo inteiro é descumprida. Agora vamos ver se o Lula vai vetar. O Randolph, que é o líder do governo no Senado, disse há pouco que o Lula vai vetar. Agora, isso tudo no momento em que se discute a reforma administrativa, corte de gastos, responsabilidade fiscal. Então, é um tanto confuso também de explicar isso para a população, claro, né? Esse aumento estava junto de um projeto de lei que cria 16 mil novos cargos, a maior parte na educação e também no Ministério de Gestão e Inovação, nos institutos federais. Inclusive, um desses institutos federais vai ser instalado aonde? Lá na Paraíba, em Patos. Que é a base de quem? A terra de um certo presidente da Câmara, né? Da Câmara. Então, tudo ali articulado, 15 mil novos cargos sendo criados por um Congresso que quer reduzir o tamanho do Estado. O prefeito de Patos é o pai, né, do Hugo Exato. Mota, que agora quer concorrer ao Senado. Tudo Bom, em casa. Vamos ver se vai vetar mesmo, Manu. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e vai bater, claro, para a sociedade. A resposta, com certeza, vai vir por parte da população também. Vai ser um termômetro importante eleitoral. Guga e Manu, vou me despedir de vocês, queridos. Amei ter vocês junto com a gente. Podem votar agora começou a ficar bom, rapaz. Mas vai continuar bom, Chico, porque o elenco continua. A gente vai fazer uma troca, na verdade. A gente vai se despedir. E não vai ter ninguém aqui na bancada com a gente. Teremos Rodrigo Viana e Amanda Miranda com a gente agora. Obrigada, pessoal. Sai Brasília, entra Santa Catarina e São Paulo. É isso aí. Adorei. Excelente programa, viu? Até mais, gente. Até a próxima. Obrigado, querido. Tchau, Chico. Voltem Gabi. sempre. Prazer. Enquanto isso, Poxa, grande Rodrigo Rodrigo. Viana chegando para se acomodar. Daqui a pouco tem mais uma convidada que chega com a gente remotamente. Alguém que, por sinal, estava com saudade de conversar. Meu Deus do céu. Hoje eu não vou aguentar, não. Casa Boa cheia. tarde para vocês, meus amigos. Rodrigo Viana chegando do Urgente, a Amanda Miranda chegando diretamente de Santa Catarina na nossa mesa redonda. Que prazer, querida. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, gente. Que alegria estar aqui com vocês. Sou fã, né? Fazia parte da comunidade CL antes de estar aqui, então estou muito feliz. É a primeira vez que está aqui no estúdio do N2, No não é isso? estúdio, sim. E eu tive poucas participações no N2. É verdade. Então, só quer saber sou- daquele povo do NU. Tudo Aí bem. a gente fica mal acostumado quando vem presencial, porque depois a gente quer mais também, Amanda. Toda Mas já semana. fica convidada para voltar aqui. É muito bom ter você junto com a gente. A Amanda Miranda, que tem uma coluna também no nosso site, que vale a pena. Traz sempre um termômetro muito importante eleitoral, acompanha
os gastos regionais, a extrema-direita, né? Não, ela colocou a Santa Catarina assim como um modelo, um laboratório da extrema-direita no Brasil, né? Modelo, só que é o contrário, né? O modelo invertido. Não, modelo para eles, para a extrema-direita. De laboratório. Vai dar uma eleição interessante lá. Mais cedo a gente estava trazendo no ICL urgente, mas a Amanda pode saber muito melhor. Essa disputa na direita, né? 3 senadores por 2 vagas, né? Esquentou de novo. Esquentou. Hoje a Michele Bolsonaro fez postagem, estou com você, Carol de Tone, que pode ser rifada para fazer a chapa Esperidião e Carluxo, não é isso? Já está sendo rifada, inclusive pelo Valdemar da Costa Neto. Ele agora entrou com tudo ali para interferir mesmo na formação das chapas em Santa Catarina. Então é uma novela que vai continuar. A gente tem falado disso desde que começou, né, a treta, a novela do Carlos Bolsonaro, da candidatura dele, e como isso interferiu ali no cenário local. Vai ser uma novela. É um cenário local, mas que dá um termômetro importante sobre o nosso nacional. E Totalmente. Você foi uma das primeiras aqui a trazer esse recorte para a gente. Aliás, pessoal, nossa convidada está a postos. Eu vou introduzir o assunto aqui e vocês também vão entender. Por favor. A presença da nossa convidada por aqui, porque ela vai nos ajudar a entender esses meandros jurídicos todos. Pessoal, o assunto é o seguinte: o Tribunal de Contas da União pediu a suspensão do repasse de R$1 milhão para a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. Por quê? A agremiação tem como enredo uma homenagem ao presidente Lula. A gente vai colocar aqui na tela a justificativa do TCU na análise deles, né? É o seguinte, abre aspas. Fere os princípios da impessoalidade, da moralidade e da indisponibilidade do interesse público utilizar recursos do erário em desvio de finalidade para a promoção de autoridades ou servidores públicos. O auditor Gregório Silveira de Faria foi quem assinou, ele que é da área de Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos em análise do TCU, que veio depois dos parlamentares do Novo, do PL e do Republicanos acionarem o tribunal para tentar barrar e apurar o repasse de verba da Acadêmicos de Niterói, e a PGR também foi acionada nesse caso. Agora, o que é importante ressaltar, e aí já vou chamar a nossa convidada, a doutora Maíra Recchia, que vai nos ajudar a compreender. O Instituto Brasileiro de Turismo, a Embratur, repassa R$1 milhão para cada escola de samba desse grupo especial do Rio de Janeiro, porque entende que o Carnaval promove o turismo internacional no Brasil. Doutora Maíra, já vou te dar boa tarde, seja muito bem-vinda ao N2. Obrigada, Gabi. Boa tarde, Gabi. Chico, Amanda, Rodrigo, eu estava morrendo de saudade de estar aqui com vocês. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde. A gente Boa também tarde. estava com saudades, doutora Maíra. Eu quero trazer alguns argumentos aqui até para entender se faz algum sentido, porque a oposição está alegando campanha antecipada do presidente Lula. A senadora, por exemplo, Damares Alves, de extrema-direita, está acusando também o samba enredo de atacar a direita, mas até aí, né, enfim, alguns trechos da letra utilizam termos como os mitos falsos, pedido de anistia, enfim. Tudo isso é colocado e tem sido utilizado como uma narrativa da direita também para criticar essa história. Mas a Acadêmicos de Niterói está alegando violação à liberdade de expressão, defendendo o direito de receber esses recursos que são distribuídos a todas as escolas. Então, qual que é a questão jurídica? Tem algum ponto de crítica que faça sentido, doutora Maíra? Bom, para mim, assim, com todas as vênias e licenças para quem pensa em sentido contrário, não tem a menor razão esse tipo de parecer desse analista do TCU. Em primeiro lugar, é importante a gente falar que nós estamos falando de uma das maiores festas da cultura brasileira, né? Onde as escolas de samba elas têm liberdade para construir o seu enredo, construírem as suas músicas, construírem as suas homenagens. E parece até, Gabi, que é algo novo, mas não é. O presidente Lula já foi anteriormente homenageado pela Gaviões da Fiel. A presidente Dilma já foi homenageada pela Vai Vai. A gente já teve críticas ao então presidente Michel Temer por uma outra escola de samba também. Então, o enredo, o desfile, as músicas, as alegorias são expressões da nossa cultura brasileira. E nesse particular, eu entendo que não pode haver qualquer tipo de censura ou tratamento desigual. E por que eu digo isso? Porque não foi direcionada à Escola de Samba de Niterói uma fatia do dinheiro público. Foi
foi direcionada a todas as escolas de samba a mesma fatia de um dinheiro público que visa justamente esse incentivo por conta do turismo que acaba movimentando milhares e milhões de reais na festividade do Rio de Janeiro. Então, quando você mistura princípios da administração pública, né, impessoalidade, moralidade, para tentar atacar uma escola de samba que deve ter toda a sua liberdade cultural, não me parece adequado, inclusive trazendo cotejos da legislação eleitoral que não se sustentam. Quando a gente fala de pré-campanha, nesse período que nós não estamos numa disputa eleitoral propriamente dita, não se abriu ainda o calendário da disputa eleitoral. A gente tem aqui o período da pré-campanha em que quase tudo, inclusive, é permitido, exceto o pedido de voto. E, pelo que eu vi, não há nenhum pedido expresso de voto no enredo da escola de samba. Então, acho que o presidente Lula tem biografia o suficiente, né, para ali ilustrar essa alegoria, e acho, repito, com todas as vênias, que esse parecer está bastante equivocado nesse sentido ao tentar eliminar esse repasse de verba pública para a escola que está homenageando o presidente. Eu fico observando assim, né, Chico, Gabi, Amanda, a doutora Maíra, que trouxe a explicação aí técnica. Se fosse uma verba específica, olha, o governo federal tirou dinheiro e entregou 1 milhão, ou que fosse 100 mil reais, só para essa escola, aí era um absurdo. Acho que qualquer um de nós diria, não pode. Está pegando dinheiro público e entregando para uma escola que vai falar justo do Lula, aí sim. Agora, se tem uma verba, acho que isso tem que ficar bem claro, acho que nem todo mundo conseguiu entender isso ainda. Se tem uma verba que é para todo o carnaval e uma das 12 escolas, eu não lembro, 12, 16? São 12. 12, né? Resolve fazer um enredo sobre o Lula, problema da escola. Né? E eu acho engraçado, eles não são os maiores defensores da liberdade total de expressão, até para divulgar absurdos, para se falar qualquer tipo de barbárie. E agora não pode uma escola de samba, expressão cultural do povo brasileiro, se manifestar. Eles é que convençam o Unidos da Vila Militar de fazer um enredo para o Bolsonaro. Será que não tem a Unidos da Vila Militar? Quem sabe o Braga Neto, de dentro da cadeia, pode participar. Acho que eles não gostam de carnaval. Não gostam, o problema é esse. Então, agora, chama a atenção que realmente um auditor do tribunal traga esse parecer, lembrando que o TCU já muitas vezes foi usado para operações de véspera de eleição e até para o golpe contra a Dilma partiu de dentro do TCU, né? O caso Master também, né? Recente, teve uma participação lembrado, muito grande do TCU, do ministro Jonathan de Jesus. Não sei se tu ia fazer alguma pergunta para a doutora, mas eu queria justamente fazer essa pergunta sobre o papel do Tribunal de Contas. A gente sabe que foi um parecer técnico, não foi político, né? Ainda vai tramitar aí no gabinete do ministro Haroldo Cedras. Mas qual que é a importância, a relevância desse órgão TCU para um movimento como esses, né, em ano eleitoral, quase às vésperas aí do período de campanha, fazer um gesto de quase que de censura mesmo, a manifestação de uma escola de samba, que é uma das coisas mais importantes, né, da cultura nacional. Qual que é o papel desse órgão nesse momento? Importante a sua pergunta, justamente porque não é função do TCU ainda que tenha feito ali um apontamento, né, no que diz respeito aos gastos ou ao repasse de dinheiro público. A justificativa dele, quando fala da questão do princípio da moralidade ou da impessoalidade, ela carrega, embora sejam princípios constitucionais que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal no que diz respeito aos princípios da administração, então legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, dentre outros tantos que estão descritos ali, ela carrega um pouco nessa tinta política, quando fala, inclusive, de eventuais abusos, até se a Gabi depois quiser colocar de novo, não me recordo especificamente de todas as palavras, mas que fala de eventuais abusos ou promoção pessoal, acaba invadindo uma esfera que não me parece adequada ao TCU. Justamente pelo que também o Rodrigo trouxe. E não é uma verba direcionada a uma determinada escola. Muito pelo contrário, você não pode cercear uma das escolas sob a alcunha de censura, ou então de você limitar o direito de expressão daquela escola de samba e deixar apenas ela sem receber uma verba, que é uma verba de incentivo ao turismo. Imagine só o quanto que essa escola seria prejudicada, ou será prejudicada, se não tiver o adequado repasse, enquanto todas as outras, são 12 ao todo, então, enquanto
enquanto todas as 11 podem receber esse recurso. E então, assim, eu não vejo como esse parecer se sustentará. Claro, é um parecer opinativo, ainda vai passar pelo gabinete do ministro para chancelar ou não, mas me causa bastante preocupação essa manifestação de cunho quase que político, né, embora devendo ser um parecer técnico, visando aí cercear a maior manifestação de expressão cultural brasileira. Doutora Maíra, acho que foi muito esclarecedora aqui a sua presença. Quero muito agradecer, estava com saudade de te ouvir e te encontrar por aqui também. Obrigada, querida. Obrigado. Obrigada. Boa tarde, boa noite, bom trabalho a todos. Obrigado, doutora. A gente estava vendo imagens na tela, para quem está nos acompanhando só em áudio, algumas imagens que são aí, memes também contra o Jair Bolsonaro, né? Isso apareceu no ensaio. Usado no ensaio, né? Justamente. Eu até acho que é desnecessário, sabe? Porque o samba é tão bonito e a letra não tem nada a ver com eleitoral, não tem uma palavra que remeta à eleição. Eu acho que tem que esquecer o Bolsonaro nesse enredo. O samba é muito bonito para botar o Bolsonaro no meio, o enredo é muito legal, conta a história de um cara que é um épico. A história do Lula é um épico. Um personagem da história brasileira. Da samba. É o cara que sai lá de Garanhuns, e constrói essa história. Os maiores estadistas desse país. Porque tem samba sobre Juscelino Kubitschek, sobre Getúlio Vargas, já teve, sobre cantores, músicos, sobre personagens da época do Império, Princesa Isabel, um monte de vezes, etc. O Lula é um personagem da história brasileira, da política brasileira, um personagem contemporâneo, né? Então, tem tudo a ver com a tradição cultural brasileira, contar a história de um personagem. Não precisa de meme. Eu acho que esse meme é meio... enfraquece a história do Lula. Vira uma provocação. Provocação, um meme ridículo. Bolsonaro, não aguento mais ver Bolsonaro na minha frente. Eles estão usando justamente a Damares, né? Uma dessas personagens da política da extrema-direita, eles estão usando justamente após verem esses memes contra o Bolsonaro, eles estão usando... Eu acho que é um pouco de... É uma coisa boba, é uma bobagem que pode complicar por uma bobagem. Quando eu vi, eu digo, isso é sabotagem, porque é tão ingênuo. Uhum. Chamou muita atenção. É tão ingênuo, sabe? Pessoas que não estavam atentas. Não aguento mais ver esse cara, deixa esse cara trancafiado lá na Papudinha. Não quero mais ver a cara de Bolsonaro, pô. Boa ideia, Chico. Bota Lula para desfilar, bota a história, conta a história do Lula, que é um épico nacional. É isso. É isso. Olha, eu quero trazer um outro assunto aqui, gente, que a gente vai acabar virando completamente o humor para falar disso, que é o caso do assassinato, né, da tortura também do cão orelha. Aliás, conversei com a Amanda na semana passada, recomendo que as pessoas ouçam em detalhes a respeito disso e falando sobre privilégios da elite. É uma discussão muito maior do que a crueldade do caso em si, que não deixa claro de ser um caso muito cruel. Temos novidade a respeito desse caso, porque a Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito policial que investigava esse assassinato e a tentativa de afogamento também de um segundo cachorro, o Caramelo, em Florianópolis, que, aliás, já foi até adotado. Um adolescente foi responsabilizado pela morte do Orelha e a internação compulsória dele já foi pedida. Além desse jovem, 3 adultos foram indiciados por coação à testemunha. No inquérito do Caramelo, o outro cachorro, 4 adolescentes vão responder pelas acusações. E só para fechar essa contextualização, para identificar os autores desse crime, eles fizeram uma força-tarefa, porque tinha mais de 1.000 horas de imagens de câmeras de segurança, que a Amanda até explicou que é um lugar que tem muita vigilância, né, um lugar de classe média alta, e também usou um software de geolocalização para confirmar a presença desse suspeito no local exato das agressões. Foram 24 testemunhas ouvidas nesse caso, 8 adolescentes investigados. Amanda, eu vou passar a palavra para você, porque você também acompanhou bastante de perto essa história e também a pressão, né? Pressão e, assim, juíza que saiu do caso. Foram muitas idas e vindas, né?
Sim, foram muitas manifestações também nas redes sociais, e eu acho que isso fez toda a diferença no desdobramento desse caso, que infelizmente, pela repercussão que eu tenho visto nas redes sociais, que foi justamente o espaço onde começaram a brotar ali as primeiras sensações de indignação com o caso Orelha, as pessoas não se sentem satisfeitas com o que a Polícia Civil entrega como resposta desse crime, que eu considero um crime absolutamente bárbaro, de crueldade, de tortura, com uma vida completamente vulnerável. Então, o que a gente está vendo, o que eu tenho visto desde ontem nas redes sociais, é um sentimento de que, embora a Polícia Civil de Santa Catarina tenha dito que a investigação foi concluída, as pessoas, como elas tiveram acesso a uma série de informações pelas redes sociais, que vieram a partir de vazamentos, que vieram a partir de depoimentos de pessoas que vivem a realidade da comunidade da Praia Brava, elas esperavam outro tipo de resposta. Então, existe ainda nas redes sociais também quase que uma campanha pela federalização do caso. As pessoas não consideram que a Polícia Civil de Santa Catarina está apta para cuidar disso, porque entendem que, até pela demora, hoje faz 1 mês que o cãozinho Orelha foi torturado e morto. Então, a gente teve a primeira resposta oficial da Polícia Civil ontem. Houve 1 mês, então, de possibilidade dos suspeitos darem fim em provas. Suspeitos para Disney, né? O jovem que vai ser provavelmente indiciado, né, com pedido de internação aí, ele era um dos que estava viajando. Então, ele teve tempo para curtir os Estados Unidos, a Disney, no momento em que o Estado e o país estavam começando a ficar em ebulição por conta desse assunto. Então, ficou essa sensação de impunidade, de que a Polícia Civil está tentando blindar uma elite, e junto disso, gente, também tem a questão eleitoral. A gente não pode esquecer, a gente tem um delegado-geral lá em Santa Catarina que é pré-candidato a deputado estadual. Então, ele se posiciona muito de uma forma bastante vocal, quase que um pavão, né, para falar sobre o caso, às vezes sem ter muita consistência, porque ele não é o investigador-chefe do assunto, embora ele seja o delegado-geral. E o governador, que também postou um vídeo e fez uma postagem na rede social, no Instagram, quando o caso estava no auge ali da mobilização. Isso também gera uma pressão sobre o corpo técnico das polícias, isso também mexe com o eleitorado, né? Eles tentaram dar uma resposta ali mais efetiva, calculando que era uma situação de comoção que poderia gerar um prejuízo eleitoral. O Jorginho Melo, ele defende a Polícia Civil de Santa Catarina como a melhor polícia de do país, né? Então, uma série de fatores acabaram fazendo com que as pessoas realmente continuem insistindo por uma federalização e por uma investigação que não fique restrita ao ambiente institucional da segurança pública de Santa Catarina. Houve uma certa preservação dos nomes. Eu estava de férias até semana passada, acompanhei, né, sem tanto aprofundamento. Protegeu-se a família, ou as famílias, né, dos jovens, a identidade? A gente sabe exatamente quem são, ou são pessoas influentes e tal. O que se sabe sobre isso, Amanda? Então, isso eu considero que entrou numa zona muito perigosa e problemática de desinformação, porque a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente envolvido com a proteção, né, do nome e da identidade desses menores, mas ao mesmo tempo, como teve muito vazamento, e a gente não sabe necessariamente quais foram as fontes desse vazamento. Se foram, por exemplo, pessoas que podem eventualmente ter testemunhado, né? Ou se foi alguém dentro da própria polícia, do próprio Ministério Público, que acabou vazando essas informações, mas os nomes circularam muito e eram nomes de famílias tradicionais do estado de Santa Catarina. Nomes com bastante peso, inclusive com envolvimento no judiciário, grupos de empresários. Mas é isso, assim, oficialmente não houve um posicionamento confirmando que os nomes que circularam na internet eram efetivamente o nome dos investigados. Ficou uma zona bastante nebulosa. Mas a comoção na internet é toda também em torno dessa dúvida sobre a classe social desses jovens. A gente sabe que 2 deles estavam de férias na Disney. Na Disney. Então a gente julga que eram realmente jovens de uma elite privilegiada, né? Sem contar a coação.
né? Que eu acho que é o que mais chama atenção nessa história também, dos adultos, né? Exato, tem 3 adultos investigados por coação por tentar obstruir aí as investigações. Então é um cenário bastante delicado, com muitos elementos, né, de problematização e até para a gente visualizar mesmo o que é uma estrutura social quando opera para blindar determinados setores de punição. Aí de novo, né, Chico, Amanda, Gabi, todos... a gente sempre ouviu os bolsonaristas, a extrema-direita, direitos humanos é para proteger bandido. Menor de idade, não tem que proteger não, expõe. Agora, a turma está vendo como é importante, quer dizer, você tem que preservar. Né? Sim. Quando bate neles, eles... Aí usa, e é correto que se use, porque a lei é para todo mundo, inclusive para gente que faz uma barbárie dessa. Mas faz um exercício, imagina se esses meninos, esses jovens que estão sendo acusados, fossem pretos, pobres, de favela de Santa Catarina. Nem estava Jorginho Melo, nem estava esse delegado aí que é meio metido antipetista, estaria com esse tipo de tratamento. Mudava tudo. Mudava tudo. É mais um caso que você tem que colocar na ótica da desigualdade brasileira. Sim. Aliás, é uma aula sobre desigualdade. É uma aula sobre desigualdade, sobre como são tratados na polícia, pela cor, pela classe social. Né? Deixa esse recado total para a gente. Para quem não entendeu ainda que no Brasil é campeão de desigualdade. Tem gente que teima em não entender, né? Então, esse caso é muito bom para explicar. É isso, é didático, gente. Amanda, fundamental, inclusive, contar com toda a sua apuração dessa história. Eu queria virar o assunto aqui para trazer alguns destaques da entrevista do ICL Notícias, primeira edição, que a gente contou para vocês ontem que o piloto de avião Mauro Matosinho viria e veio ao N1, deu uma entrevista e expôs novamente relação de políticos com o crime organizado, também contou, e essa é uma novidade na história que a gente traz aqui, que já transportou o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal e disse que nessa viagem o Toffoli estava a caminho do resort Itaiaia e chegou a ser convidado até pelo próprio ministro para ir ao resort. Vamos assistir essa fala, a gente volta a conversar. Vamos lá. Eu sou acionado para fazer um voo pelo proprietário da empresa, o Epaminondas, e ele me pede para que no dia seguinte fizesse um voo para buscar um passageiro em Brasília, levá-lo até Ourinhos e voltar para São Paulo no final do dia. Nada estranho, nada fora da rotina. Quando eu chego em Brasília, quem embarca é o ministro Dias Toffoli. E a gente segue até Ourinhos, também um voo rápido, um voo naquele dia muito tranquilo, meteorologia boa, tudo certo. Quando a gente chega em Ourinhos, há um helicóptero aguardando na pista que ali no aeroporto a gente fica sabendo que seria um helicóptero enviado por um resort chamado Itaiaia para levar o ministro até lá. Naquele dia, o ministro chega até a me convidar para ir até o resort, para passar a tarde lá. Eu achei profissionalmente inadequado, então optei por ficar no aeroporto. E voltamos no final do dia para a cidade de São Paulo. Só para esclarecer aqui que o ICL buscou contato com o ministro para comentar as declarações, ainda não recebeu retorno, e também, Amanda, de que os irmãos do Dias Toffoli, porque a história é muito complexa, né? Eles foram sócios do resort Itaiaia, esse que foi citado pelo Matosinho, junto a um fundo de investimentos, o Arlim, que é um fundo ligado ao Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, isso ali nos períodos de 2021 e 2025. Pronto, fechado esse parênteses aqui para explicar. Amanda. Então, gente, o piloto ele tem muito a dizer, né? Acho que isso é muito inegável, assim. Ele tem muito a dizer porque ele lidou diretamente com um núcleo central aí dessas suspeitas de crime organizado, e junto desse núcleo a gente sabe que existem também outras formas de poder que circundam, né? Então, essa relação de transporte do ministro Dias Toffoli também, durante a entrevista hoje ao N1, ele fala que se fosse por aluguel, né, por táxi aéreo, haveria documentos ali que, de repente, o próprio ministro poderia mostrar para dizer, esse
transporte, né, amigável, amistoso, não aconteceu. Então, a gente precisa ouvir, e eu acho que as instituições também, ele foi agora, deve ser ouvido pela CPMI também do INSS, né, houve um convite para que ele participasse aí dessas investigações, porque ele de fato é uma testemunha viva, alguém que presenciou muitas coisas que todos nós temos interesse em tentar desvendar e descobrir pelas conexões, né, com o crime organizado. É importante lembrar que o Mauro Matosinho foi a primeira pessoa que apareceu, que deu seu nome, que expôs o rosto, né? Olhem o nível de exposição que uma pessoa como ele teve nesse caso para fazer as conexões do PCC com o mundo político. Né? Isso tem um efeito bombástico. E também por isso eu acho que os políticos não querem muito que o Mauro Matosinho seja alguém central aí nas investigações. Porque ele é uma testemunha de muitas histórias que quer falar sobre essas histórias. Ele conta muitas dessas histórias para a equipe do ICL, né, nessa apuração exclusiva, que foi reconhecida também naquele processo que o Ciro Nogueira tentou mover. Exato. Contra a nossa equipe, que agora já houve uma resposta judicial, né, de que o ICL fez um jornalismo de qualidade para trazer o depoimento do piloto, e vamos acompanhar aí os desdobramentos, porque eu tenho certeza que o que ele diz é muito importante para a gente prestar atenção e realmente ter respostas. Toffoli gosta de andar de jatinho, isso a gente aprendeu, né? Gosta de andar de jatinho. Por enquanto, não tem nenhuma ilegalidade. O Mauro Matosinho não acusou o Toffoli de nada, só deu o testemunho. Transportei o ministro Toffoli, que já tinha sido transportado para assistir o jogo do Palmeiras contra o Flamengo, não é isso? Isso. Aliás, perdeu, né? Ele foi lá e foi pé frio. Porque com um advogado do caso Master ao lado. Do caso Master, o Arruda Botelho, os dois palmeirenses foram pé frio porque perderam o jogo. Mas nesse caso foi pro Taiaiá, né? Esse lugar. Então, o ministro tem que explicar porque que ele gosta tanto de andar de jatinho, se ele paga eventualmente, mostrar. Eu acho que era bom até para a transparência. E também tem que saber de quem é o jatinho. Um ministro do Supremo não pode estar andando jatinho que tem a possibilidade de ser do PCC. Gente, não pode. Ou de ter ligações com fundos suspeitos e tal. Exatamente. Porque o Matosinho, ele aparece na história recente aí do país, aqui no ICL, claro, contando as histórias iniciais daquela dupla Beto Louco e o Primo. Parece enredo também. Beto Louco e o Primo, que por sua vez são da máfia dos combustíveis, ligados ao PCC aqui em São Paulo, e também com o ramal financeiro na Faria Lima. São os dois personagens iniciais que surgem com o Matosinho. O Matosinho tinha visto no Fantástico que essas duas figuras, Beto Louco e o Primo, tinham fugido do Brasil, procurados pela PF. Ele disse, opa, acabei de andar com esses caras aí. E tinha transportado a família deles para o Uruguai. Vou saber o que está acontecendo no Brasil. E começa a fazer tecer as redes ali. Do mundo dos jatinhos, da política brasileira, da Faria Lima, porque quer saber, quer decifrar o país e o crime, pegue o mapa dos jatinhos, gente. Saiu de onde para onde, levou quem para tal reunião, levou um presente para cá, uma mala de dinheiro para lá. Você mata a charada, você conta a história da elite brasileira. Dos mesmos criadores do Follow the Money, follow o mapa do jatinho. Siga o jatinho, sigam as rotas. Desde a época do PC, né? Desde a época do PC Farias, como ser um morcego negro. Então, o ministro Toffoli, ou qualquer ministro de corte superior, ou qualquer juiz, mesmo juiz de primeira instância, da comarca lá do interior de Santa Catarina, ou do interior do Nordeste, tem que ter cuidado, gente. As pessoas são quem fazem as sentenças, quem manda o jeito para a cadeia, quem absolve, não pode estar andando em jatinho suspeito, não pode. É isso. Isso, eu quero também trazer, Chico, um outro trecho aqui. Ontem, aliás, a gente adiantou um documento em que o deputado Rogério Correia, do PT, apresentou esse requerimento para convidar o Matosinho para a CPMI do INSS. E ele se mostrou animado a participar ali num depoimento para a CPMI e diz que a investigação da Polícia Federal pode ajudar a revelar informações importantes sobre o uso da aviação executiva pelo crime organizado. O Chico Sá fez aqui um histórico sobre isso.
Vamos assistir essa fala Vamos do lá. Mauro Matosinho? Vamos lá. E há uma parte interessante no convite que o Rogério me faz, porque é mencionado naquele documento que a Polícia Federal haveria me identificado em um contexto no aeroporto de Congonhas, onde eu ajudava um dos suspeitos e investigados da fraude do INSS a carregar bagagens, alguma coisa nesse sentido. Eu não sei quando exatamente a polícia me viu nesse contexto, mas eu acho que vai ser muito interessante entender qual conteúdo, se é que são câmeras, se é que são fotografias, porque se a polícia me viu num contexto onde eu embarcava com esse passageiro, certamente a polícia teve acesso a imagens que mostram outros passageiros. Aí a fala do Matosinho dizendo, né, que certamente as imagens mostram outros passageiros também, nessas câmeras e fotografias em que a Polícia Federal está fazendo essa investigação. Né? Será que o Ciro Nogueira vai participar da sessão na CPMI? Como o Matosinho vai ficar frente a frente, fazer perguntas? Vai meter um atestado. Ou vai meter um atestado? Vai vazar. É isso, porque o Ciro Nogueira, só para lembrar, a primeiríssima entrevista do Mauro Matosinho para o Demore, para o Calejão, para o Flávio Costa, ele citava isso, né? Que ele lembra de ter carregado um dos, não lembro se era o Beto Louco ou se era Era o Beto Louco. Era o Beto Louco. O Beto Louco para Brasília, com uma sacola que ele identificou como uma sacola de dinheiro. Ele mostrou as imagens dessa sacola. Mostrou as imagens dessa sacola. E que, nesse dia, o Beto Louco disse para ele que aquela sacola com dinheiro estaria sendo levada para o Ciro Nogueira. Ele deu esse depoimento aqui para o jornalismo do ICL. O Ciro Nogueira meteu o processo, perdeu, né, como lembrou aqui a Amanda, né, perdeu na primeira instância. Vamos ver se o Ciro Nogueira vai querer fazer um confronto aberto com o Matosinho. Vai ser um momento quente aí no parlamento. Interessante. É interessante, né? E a gente falava sobre essa questão que está sendo colocada já na CPMI do INSS, né? Que está sendo levantada por questões ligadas ao Lulinha, ao Flávio Bolsonaro. Esse é mais um componente que acho que vai desagradar principalmente o Centrão. Porque se você tinha o Lulinha, né, um constrangimento para o lado do governo, o Flávio, constrangimento para o lado, para dizer o mínimo, né, para o lado da direita, e agora tem o Ciro Nogueira. Todos os campos políticos aí vão... Vai desagradar todo mundo. Vai desagradar todo mundo. Vamos continuar acompanhando essa história, mas fato é de que vai ficar quente a CPMI do INSS. A gente vai acompanhar esses desdobramentos e quero convidar você que está nos acompanhando aqui no N2 para participar no dia 12 de fevereiro de uma aula junto com o Gessé Souza e com o Lindener Pareto, também uma aula aberta da nossa pós-graduação do ICL em Teoria Crítica da Sociedade, que vai acontecer falando sobre o Pacto da Impunidade, falando da nossa história recente, de estruturas de classe, de poder, desigualdade. Agora há pouco a gente estava falando do Orelha, né? Total. Tem a ver com isso. Essa aula veio na hora. É isso. Eu acho bastante emblemático, né? A gente falar sobre isso num caso como esse. Então vai lá em icln2.com.br, deixa o seu e-mail, garante a sua vaga, vale muito a pena para a gente tratar desses casos que acontecem nas nossas estruturas aqui do Brasil e também do mundo. Falando nisso, gente, vamos seguir falando de temas noticiário internacional. Aqui a gente teve uma segunda rodada de conversas hoje entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, com representantes dos 3 países voltando a se reunir em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. As principais negociações estão em torno das garantias que os ucranianos querem para evitar novos ataques russos. E outro tema em aberto são as possíveis concessões também de território ucraniano que são reivindicados pela Rússia. Vamos trazer o professor de Relações Internacionais, Leonardo Trevisan, aqui junto com a gente. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos vocês, obrigado pelo convite, vamos conversar, é isso mesmo, bons assuntos. Vamos conversar, professor, já quero abrir aqui a possibilidade, aliás, o espaço para você falar a respeito dessa rodada de conversas, né, e essas negociações que estão sendo colocadas
na mesa, levando em conta esse histórico dos Estados Unidos, né, de querer se colocar como, vamos dizer assim, o agente, quem está negociando a paz. O Donald Trump queria até ganhar o Nobel da Paz, né? No fim das contas, acabou ganhando indiretamente. Mas para entender melhor o que está na mesa agora. Olha, na verdade, se nós vamos falar das concessões dessa reunião trilateral, Trilateral, nós temos, é trilateral porque é Estados Unidos e os dois contendores, Rússia e Ucrânia. Né? Não é a primeira, não é a segunda reunião, né? Ela está avançando, né? E ela avança no ponto sensível da guerra. Qual é o ponto sensível da guerra? Né? O que é que nós vamos fazer para ter um cessar-fogo? A Ucrânia diz duas coisas. Né? Eu quero um cessar-fogo com alguma garantias e não quero ser, de modo nenhum, eu não quero ceder territórios. Isso é o que ele fala. Né? O que ele vai fazer ou que ele já concordou é outra história. Né? Isso é o que ele fala para consumo externo, o Zelensky. Né? Agora, por outro lado, o que é que diz os russos? O que é que dizem os russos? Né? O recado está dado. Né? Quem foi defender, quem foi representar a Rússia foi ninguém mais, ninguém menos, né, do que um oficial da inteligência militar, né, Igor Kustianov. Né? Tá dado o recado. Né? Não tem dúvida alguma que a Rússia está negociando numa posição de força. Essa posição diz basicamente o seguinte: né? Nós só cessamos a guerra, né, se o Donbas inteiro nos for entregue. Né? Aí é que está o ponto. Né? Entregar o Donbas inteiro significa entregar aquele cinturão de fortalezas que a Ucrânia fez, acima um pouquinho de Luhansk e de Donetsk, em cima dessa região, né, que é a região de Kramatorsk, que é aonde a Ucrânia se defendeu dos russos, é onde ela colocou suas tropas de elite mais forte, onde ela perdeu mais soldado, onde os russos avançam todos os dias, mesmo com o cessar, mesmo com a guerra parar. Todos os dias eles avançam para mais uma cidadezinha. Por que desse avanço? Né? Porque quem dominar essa planície domina o caminho para Kiev. Esse é o ponto. Então, os russos, eles sabem perfeitamente que quando eles falam de ter o Donbas inteiro, eles vão ter, primeiro de tudo, aquilo que a Ucrânia tanto lutou para defender, essa cinturão de fortalezas para proteger Kiev. Os russos vão ficar. O que os americanos dizem? Né? Vocês vão ter que entregar essa região. O que é que os ucranianos dizem? Né? Esse é o ponto. Em maio, 80% dos ucranianos, numa pesquisa independente, disseram nenhuma concessão. Acabou, nenhuma, porque isso tem um sentido para os ucranianos. É a última defesa deles. Né? Hoje, a mesma pesquisa mostra que 40% dos ucranianos dizem não adianta, nós vamos ter que entregar. É por isso que o Putin está bombardeando do jeito que está bombardeando, aonde mais dói. Nas usinas elétricas, que você tem que pensar que a Ucrânia, nessa época aqui, está 20 graus abaixo de zero, quando está bom, tem dia que tem 30. Você cortar a energia elétrica é cortar o aquecimento dentro de casa. O New York Times fez uma matéria fantástica das pessoas saindo de casa como há milênios e se reunindo em tambores, queimando lenha, pondo as crianças na frente. Nós estamos falando de gente que teve a coragem de ficar na Ucrânia. Entende? Nós não estamos falando dos 7 milhões que foram embora, nós estamos falando dos que ficaram. Né? Então, aí, o Putin bate onde mais dói. Né? A gente fala o Putin bate como se fosse a pessoa dele, bobagem. Né? As Forças Armadas russas batem onde dói. Né? Então, nesse jogo de força que o Trump tenta negociar. O que a Ucrânia diz? Nós entregamos a zona desmilitarizada, só que vocês nos dão alguma garantia. Se fez um mapa das garantias. Né? O mapa das garantias tem 3 etapas. Né?
Primeiro, se por um acaso os russos avançarem na direção de Kiev, primeiro é o exército ucraniano que defenderia. Teria 24 horas para isso. Se não defendesse, entraria em jogo aquilo que eles chamam da coalizão dos dispostos. O que é? São 2 ou 3 países europeus, especialmente Inglaterra, Noruega e Dinamarca, mais Turquia, para segurar os russos. Teriam 72 horas para isso. Se não segurassem, aí entrariam as Forças Armadas Americanas. Isto é conversa para boi dormir. Todo mundo sabe. Então, de alguma forma, o que a gente está discutindo é uma posição de força da Rússia, uma posição de enfraquecimento do Zelensky, e de alguma forma, há uma reação muito forte da Europa tentando proteger. Só que a Europa não tem canhões para proteger. Esse é o ponto. Então, de alguma forma, a Europa tem medo de que ceder essa posição, essas fronteiras, vai significar caminho livre até Kiev. E quem é que diz que não é adiante? Que não é cruzando Lviv e visitando a Polônia? Quem é que diz que não? Né? Observe. O Putin tem 73 anos. A sucessão do Putin não é de ninguém mais manso que ele. Muito pelo contrário. É isto que os europeus têm medo. A negociação é bem sensível. Nós aqui temos pouca... A mídia ocidental, de forma geral, tem tido pouco contato com o desespero da mídia europeia. A mídia europeia é especialmente sensível. Lê o Guardian, lê o Le Monde. Eles dizem, olha, está desse jeito. Se você me perguntar por que está desse jeito, eu vou te dizer que o Trump fica pensando mais no Prêmio Nobel da Paz do que na segurança da Europa, que é o que ele quer. É uma aula aqui para a gente, né, do que pode acontecer com esse mapa, que na prática, quer dizer, o leste da Ucrânia já está ocupado pelos russos, né? Totalmente, Rodrigo, totalmente. São 4 províncias, né, professor? Só para lembrar a gente, não é isso? Se eu puder... Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Kherson. Fora a Crimeia, né? Fora a Crimeia aqui, que já está lá. Zaporizhia e Kherson é o lado da Crimeia, né? Que já é russo, esquece. Né? O problema está na zona desmilitarizada. Porque o que tem é o controle absoluto dos russos dessa zona, Rodrigo. Né? E o avanço diário. Né? E, sabe, não há números certos, mas há uma probabilidade de que se perdeu nessa guerra entre 150 a 250 mil homens ucranianos. Pensa bem, a Ucrânia é um país de 40 milhões. Né? Então não vai ter muito família que não tiver perdido alguém. Fica difícil, depois de você perder tudo isso, teu país destruído, você dizer, a única coisa que nós lutamos, nós entregamos para os russos. O cinturão que nos protege de Kiev, nós entregamos para os russos. É sensível essa situação, é absolutamente sensível. E de alguma forma, é essa a preocupação europeia, Rodrigo. Né? Que qual é o caminho? Entregar isso aí é prática, e com essas garantias feitas desse jeito, 24 horas, 72 horas, e aí entram os americanos, desculpa. Então, de alguma forma, né, a situação é bem tensa. É bem tensa, e o mundo está prestando atenção em Gaza, o mundo está prestando atenção no ICE, né, e de alguma forma isso saiu do noticiário. Isso é uma realidade. Né? Isso saiu do noticiário. Então, e é de algum modo bastante preocupante para quem tem os russos à porta. Né? É isso, professor. Aqui a gente ainda vai falar muito a respeito desse assunto. Aliás, esse foi tema de outras também reuniões do próprio Trump com o Xi Jinping.
Mas eu quero trazer aqui um relatório da Human Rights Watch. O dado principal é principalmente esse aqui que eu vou trazer agora. 72% da população mundial vive hoje sob regimes autoritários. Afirmações que eu trago da Human Rights Watch. Como eu disse, publicou hoje um relatório anual sobre a situação dos direitos humanos em mais de 100 países. E o diretor executivo da ONG, o Philippe Bolopion, escreveu um artigo sobre esse estudo, questionando o futuro dos direitos humanos depois da gestão do Donald Trump. Veja só que importante. Vou trazer um trecho da fala dele que já está aqui na tela. Ele diz o seguinte: a democracia está agora de volta aos níveis de 1985, de acordo com alguns estudos, com 72% da população mundial vivendo atualmente sob regimes autoritários. A Rússia e a China são menos livres hoje do que há 20 anos. E também os Estados Unidos. Eu achei interessante esse ponto que traz o governo Donald Trump, principalmente, me lembrou aquele livro Como as Democracias Morrem, né, do Levitsky, também de outro autor, trazendo a diferença de regimes autoritários hoje, né, professor, que acontece dentro de governos que se dizem democráticos, na verdade, mas vão corroendo as instituições. Quando eu li essa matéria, sabe, eu fiquei bastante preocupado com a constatação que te chamou a atenção também. É o mesmo número de 1985. Quer dizer, nós estávamos em 1985 com 70% do mundo vivendo em democracia. Tomamos alguma melhoria, né? Deu alguma melhoria, e eu chamo a atenção a esse fato. Quando é que a melhoria acabou? Né? A gente esquece, sabe, algumas coisas que são importantes quando a gente fala do fim das democracias no mundo. Né? Como é que tudo isso aconteceu? Como é que foi tendo essa guinada para a direita? Né? Se a gente não entender o que aconteceu, sabe, eu sempre me refiro ao ano de 2013. A gente pensa que o ano de 2013 foi só um ano da convulsão aqui, o golpe contra a Dilma, Não. 2013 é Praça Maidan, é o começo desse problema da Ucrânia. 2013 é todas as revoluções no leste europeu para a direita. 2013, na verdade, se a gente olhar com alguma cautela, é o ano que não acabou. A gente pensa naquele livro famoso, 68, ano que não acabou, esquece 2013. Sem 2013, nós não teríamos o ascender da direita em toda a Europa Ocidental. Essa mesma direita que agora o Vance e o Trump tanto cultivam, porque eles estão querendo entregar a Ucrânia para poder dar de extrema-direita na Europa. É esse o alvo. Não nos enganemos sobre isso. Então, o que a Human Rights constata é a vitória de 2013. A gente, sem 2013, não teríamos 2016. 2016 é o ano-chave, que é a derrota da Brexit. Brexit é maio, Trump é em novembro. Junta uma coisa na outra. E o que eles constatam é como é que foi mudando. De 85 para frente, a democracia ganhou alento, ganhou força. De 2011, 2012 para frente, ela recuou. 2014 é o ano em que Putin toma a Crimeia, que o Rodrigo lembrou. 2012 é o ano que tem uma virada brutal dentro da China e a lógica Deng Xiaoping, a lógica liberal e etc., sumiu e entrou a lógica Xi Jinping, que é a lógica de nacionalismo e crescimento e avanço para cima do mundo. São dois mundos. Se você me disser a globalização como a gente entendia, ela morre em 2013, eu vou te dizer que é. Só que ela tem um preço nas democracias, é isso que eles constatam. Vocês viram os números são impressionantes. Os países que vivem em autocracia eleitoral, são países que têm eleições falsas, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, são
apenas 51 em 114 que eles estavam analisando, é quase a metade. Os países que vivem de autocracia fechada, isso quer dizer o seguinte, não tem eleições, não tem nada, não tem nenhum direito, é mais 35. Quando você olha para a Hungria, por exemplo, você não pode dizer que tem democracia na Hungria, apesar dela ser da União Europeia. Tem a Rússia, você diz assim, a Rússia é uma democracia. Desculpe, é o Putin concorrendo e os amigos dele concorrendo como oposição. Mas, professor, eu queria só fazer uma lembrança aqui, que esse relatório, pelo menos o mapa que eu estou lendo aqui dos países, eles classificam como uma democracia liberal os Estados Unidos. E eu me pergunto se é possível classificar os Estados Unidos ainda como uma democracia liberal pelos critérios da ONG aí. Além dos requisitos da democracia, com eleições e tal, há proteção das liberdades civis e igualdade perante a lei. Eu acho que isso aqui não caracteriza o regime que nós temos hoje nos Estados Unidos. Então eu acho que ainda assim tem... Tanto que a ONG faz um comentário, deve ter sido pós o trabalho do levantamento, e colocando os Estados Unidos já em zona de perigo. Em zona de perigo. A última frase aqui, né, da citação que a gente leu ali, os Estados Unidos entram como também um país que está ali sob ameaça. Acho que dá até para, de repente, se o professor quiser falar sobre isso, o relatório do ano que vem talvez traga surpresas com relação à categorização dos Estados Unidos. O relatório foi baseado no começo de 2025. Esse relatório, eu gostaria de perguntar para duas pessoas, se a gente pudesse perguntar se os Estados Unidos são um país livre. René Goody e Alex Pretty. Vamos perguntar para ele? Boa, perfeito. E acho que essa classificação já não vale para os Estados Unidos. É que são dois cidadãos americanos, nascidos lá. Os pais da dona René Goody eram trumpistas inscritos e ela teve o fim que teve. Todo mundo assistiu. O vídeo está aí, o ICL passou esse vídeo dezenas de vezes. O René Pretty não precisamos nem dizer, aquilo é um assassinato. Ele estava dominado por 10 policiais em volta, um dos policiais se irrita, se afasta, os outros policiais saem de perto, correndo com medo de levar um tiro. Não há prova melhor, é só olhar o vídeo. Se algum de vocês me dissesse, há algum tempo atrás, vamos dizer 2 anos atrás, que Harvard ia ser encostada na parede por Washington, pelo Departamento de Justiça, eu ia dizer para você, acho que não vai acontecer. Desculpa, Harvard é de 1654. Não vai. Aconteceu. Na Universidade de Nova York, Columbia, a Yale, todos eles cederam ao Trump. Nós não estamos falando de pequenas coisas, nós estamos falando da Ivy League, 80% dos prêmios Nobel, esses de verdade, viu, Rodrigo? Pois é. Esses de verdade. Então, como é que você pode dizer uma realidade desse tipo? Os juízes que estão acuados nos Estados Unidos, nós temos depoimento de vários juízes. A juíza, que agora eu não lembro o nome dela, eu precisaria pesquisar para achar, avisou que ela não ia proibir e retirar, por ordem judicial, o ICE de Minnesota. Por quê? Agora abre aspas, que foi o que ela disse. O Tribunal de Apelação já disse que eles podem entrar. O New York Times avisou que o ICE tem um mandato de prender pessoas sem autorização judicial. Desculpa, isso aí é Hamilton, isso é Benjamin Franklin. Vamos devagar. Então, quando você olha para essas coisas, a pergunta, sabe, que eu faço e que me deixa bem chateado a gente tinha uma referência nos Estados Unidos como respeito à lei. Desculpa. A lei não... Isso não é minha opinião, a dos suas ou de quem que é. São os fatos. São os fatos, exatamente. Professor, acho que esse exemplo, assim, realmente mata a charada aqui. Muito obrigada, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no N2. Obrigado. Obrigada, professor. Uma boa tarde. Eu é que gosto de conversar com vocês, porque vocês fazem as perguntas certas. É esse o problema. Muito obrigado, meus amigos. Um abraço, beijo a vocês. Boa noite, tchau, tchau. Professor. Obrigada, professor. E traz ainda mais perguntas, né? Conversar com o professor Leonardo Trevisan, que também sempre uma aula. Gente, ainda dá tempo da gente comentar, aqui mais cedo a gente falava sobre aquela história do julgamento das patentes.
dos militares, né, aliás, de alta patente, que foram condenados pela trama golpista, principalmente pelo Jair Bolsonaro, agora que temos o documento que entra nos meandros ali da justificativa para o Bolsonaro perder a patente. Claro que o Supremo já tinha feito esse pedido quando condena, mas acho que é importante a gente ter essa fala do Ministério Público Militar também colocada em documento, né, Amanda? A gente pode colocar aqui na tela mais uma vez também para ilustrar, pedir para a nossa equipe colocar aqui também essa representação contra o Jair Bolsonaro e os demais generais. Olha só, colocando aqui na tela, sem muito esforço, portanto, nota-se o descaso do Jair Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos no artigo da lei, como o respeito à dignidade da pessoa humana e também o cumprimento das leis e das ordens das autoridades competentes. Aqui o trecho que a gente destaca em documento. Eu acho que foi uma manifestação muito sólida, com frases bastante contundentes e que, na verdade, refletem, eu acho que um sentimento coletivo, né? Da gente que tanto quis ver o Bolsonaro condenado criminalmente, agora saber que ele também está sendo julgado por aquele núcleo ali que sempre sustentou uma imagem dele de homem patriota, de culto à força, ele que sempre... se valeu disso, dessa posição dentro da hierarquia. Usou isso a vida toda, né? Usou a vida inteira como bandeira, como marca, como característica, né? E agora a gente vê essas frases ali na manifestação do Ministério Público, é algo que, de certa forma, também acho que deixa a nossa democracia cada vez mais sólida e mais firme. Eu diria que no relatório da Human, como é que chama a entidade? Human Rights Watch. Rights Watch. O Brasil está uma democracia muito mais sólida do que os Estados Unidos. E no relatório está ao contrário, né? Então, por isso que eu acho que tem um certo viés aí de organização anglo-saxônica. Porque para eles o que é democracia é Austrália, Inglaterra e Estados Unidos. Ainda. Porque já não era. Só do Trump não ter sido responsabilizado pelo que fez lá atrás no ataque ao Capitólio, já não era para ser considerado uma democracia liberal. É isso, o Trump concedeu o perdão presidencial para eles. Aqui nós estamos ainda no meio do julgamento, mas já condenamos, né, militares de alta patente e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora vai perder a patente, se tudo der certo. É isso. Vamos nessa, Opa! pessoal? Aliás, encerrando hoje o programa em grande estilo, na companhia da Amanda Miranda. Jurubeba, Obrigada, não Amanda. tem? Jurubeba. Só na sexta. Excepcionalmente, acho que poderia, né, abrir Eu acho uma que quando exceção. tem visita, né, Uma valeria. jurubebinha na quarta-feira. Por favor, então. você champanhe, jurubeba, o estoque inteiro. Curiosíssima para provar essa iguaria. Querida. Eu gostei, vou estabelecer Obrigado aqui. pela visita. Obrigada também, estou muito feliz de estar aqui. A gente também está muito feliz, Amanda, de te receber. E o spoiler, você já sabe, quarta-feira é dia de provocação histórica. O professor Lindener Pareto vai conversar com o Daniel Cara, a eterna crise da educação brasileira, especialidade do professor Daniel Cara também. Então, já que a gente estava falando sobre remuneração... Chega numa boa hora. Não, e essa é o caos da educação de São Paulo. Isso. Também a implementação das escolas cívico-militares, muita coisa a discutir por aí. Vamos nessa, então. Boa noite, Rodrigo, Chico e Amanda, especialmente. Obrigada, querida. E até a próxima. Você é sempre bem-vinda. Obrigada também à nossa audiência. Amanhã estaremos de volta. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Deixa eu te contar uma história que resume como funciona o Brasil. O Banco Master quebrou. As investigações apontam um esquema de até 17 bilhões de reais em fraudes, carteiras de crédito falsas e dinheiro desviado. E onde está esse processo? No Supremo, sob sigilo máximo, conduzido por um ministro que, segundo reportagens, tem parentes e advogados próximos envolvidos no caso. O rico não precisa fugir da justiça, a justiça vai até ele, mas é para protegê-lo. E é assim que o poder funciona no Brasil desde a colônia. No dia 12 de fevereiro, às 20 horas, eu e o professor Gessé Souza vamos explicar tudo isso na aula inaugural da pós-graduação em Teoria Crítica do ICL.